E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e estamos de volta aqui mais uma segunda-feira com mais um vídeo inédito, com um tema novo, para mostrar para vocês que matemática tem muita coisa interessante, matemática tem muita coisa bonita, matemática tem muita coisa útil, matemática tem muita coisa legal, comemorando que essa semana a gente já marca dos 200 inscritos, marca notável, na minha opinião, para um canal pequeno que começou sem nenhuma ambição. Agradecer a todos vocês que estão me apoiando, que estão seguindo os vídeos, que estão falando bem deles, mostrando para os amiguinhos, muito obrigado. Agradeço vocês e eu espero que a gente possa tirar um pouco desse estigma de que matemática é só aquela coisa ruim, chata, que tá lá para atrapalhar a sua vida. Matemática é legal, ciência é legal, divulgação científica é importante. Obrigado pelo apoio. E nesta semana nós vamos começar um tema inédito, que é um dos meus temas favoritos. A gente vai falar um pouco sobre trigonometria e um ponto especial da trigonometria, que é a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é, pelo menos em termos de ensino médio, a minha fórmula favorita. E é engraçado, porque é uma fórmula que eu, pelo menos, não conheço nenhuma daquelas frases, aqueles mnemônicos para decorar. Eu acho ela simplesmente uma fórmula bonita, uma fórmula muito útil, uma fórmula interessante que abre muito a mente, pelo menos abriu muito a minha mente quando eu estava no ensino médio. E vira e mexe existem muitos problemas práticos que podem ser resolvidos com a lei dos cossenos. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, espero que a lei dos cossenos seja alguma coisa interessante para vocês. A ideia desse vídeo é falar um pouco sobre ela, falar um pouco sobre a história dela, mostrar demonstrações dessa lei dos cossenos, que não são complicadas, são bonitinhas, é fácil entender de onde ela veio, e fazer um exemplo com uma aplicação prática para ela. Bora lá, vamos começar? Então vamos começar a nossa viagem relembrando o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras definitivamente é uma das fórmulas mais importantes, mais influentes, mais recorrentes da história da matemática. Eu acredito que se você pegar um professor universitário qualquer da área de matemática, da área de exatos, e pedir para ele listar as 10 fórmulas que ele acredita serem as mais importantes para a história da humanidade, o Teorema de Pitágoras vai estar nessa lista. O Teorema de Pitágoras, resumindo, se você tem um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Ou seja, fazendo um desenho bonitinho, se a gente tem um triângulo que é retângulo, ele tem um ângulo reto aqui destacado por esse símbolozinho, indica ângulo reto. Se a hipotenusa dele, que é o maior lado, o lado oposto ao ângulo reto, se você pegar esse lado e tem os outros dois catetos, B e C, se você elevar a medida deste lado A ao quadrado, elevar a medida de B ao quadrado, elevar a medida de C ao quadrado, A ao quadrado vai ser igual a B quadrado mais C quadrado. Essa é a fórmula do Teorema de Pitágoras. Ele é muito importante, ele é muito útil, principalmente porque se você tem um triângulo retângulo, você sabendo dois lados, você consegue definir precisamente a medida do terceiro sem ir lá e medir. Você pode fazer isso fazendo contas, resolvendo a equação. O Teorema de Pitágoras é importante, o Teorema de Pitágoras é útil, mas ele é limitado. Ele tem uma limitação, que é o fato de que ele só funciona se o triângulo for retângulo. A partir do momento que o triângulo não é retângulo, o Teorema de Pitágoras deixa de funcionar. Ah, olha só, o Luke apareceu no começo do vídeo. E aí, Luke, o que manda hoje? Sim, eu concordo. Seria muito legal se tivesse uma versão dessa fórmula que funciona mesmo se o triângulo não fosse retângulo. E sim, se ela existisse, ela poderia virar sua fórmula favorita. Por um acaso, foi o que aconteceu comigo. E olha que coincidência, que surpresa inesperada. Esse é exatamente o tema do vídeo de hoje. É exatamente isso que a lei dos cossenos vai fazer. A lei dos cossenos, ela pode ser interpretada como um complemento para o Teorema de Pitágoras. A pegada do Teorema de Pitágoras era o fato de que se você soubesse dois lados de um triângulo, você conseguia calcular o terceiro sem precisar ir lá fisicamente e medir, com a restrição de que ele só funciona se o triângulo for retângulo. A lei dos cossenos, ela acaba complementando isso. Você tem, sabendo dois lados de um triângulo e um dos ângulos dele, e a princípio tanto faz qual dos ângulos, você consegue determinar a medida do terceiro lado. É isso que a lei dos cossenos vai fazer. Um exemplo visual, se você tem um triângulo, não necessariamente um triângulo retângulo, embora a lei dos cossenos também funcione se o triângulo for retângulo. Você tem três lados, que eu vou chamar de A, B e C também, e eu vou chamar de θ o ângulo entre o lado B e o lado C. A lei dos cossenos diz que, nesta situação, a medida de A quadrado vai ser igual a B quadrado mais C quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de θ. Isto aqui, esse termo extra, menos 2bc cosseno de θ, ele é um termo extra que está basicamente consertando o Teorema de Pitágoras. E se o triângulo for retângulo, se esse ângulo θ for 90 graus, cosseno de 90 é zero, e a lei dos cossenos acaba coincidindo com o Teorema de Pitágoras. Então a lei dos cossenos, ela é basicamente o Teorema de Pitágoras melhorado com um complemento para você colocar coisas a mais ou a menos, de acordo com o ângulo ser maior ou menor que 90 graus, porque o cosseno vai ser positivo ou negativo, e você consertar o Teorema de Pitágoras vendo quanto vale esse tanto que falta. A lei dos cossenos eu acho interessante, ela é minha fórmula favorita, porque ela pega o Teorema de Pitágoras, que já é uma coisa muito boa, muito legal, muito útil, muito prática, assim, mas ela tem
tem um ponto fraco, que é o fato de que ela só funciona para triângulos retângulos. E a lei dos cossenos ela conserta isso. Fala, então, sabe a coisa da hora do triângulo de Pitágoras? Você tem dois lados, achar o terceiro? Pronto, não tem mais problema. Agora ele funciona para qualquer tipo de triângulo. Não é mais só o retângulo. E é por isso que eu curto tanto a lei dos cossenos. Por isso que eu acho que ela é tão útil, tão importante. Vamos falar um pouco da história da lei dos cossenos. A lei dos cossenos ela é atribuída prioritariamente a um matemático e astrônomo persa chamado Jamshid Al-Qashi, que viveu nos séculos 14 e 15, 1300 e muito, 1400 e pouco. Esse Jamshid Al-Qashi, ou simplesmente Al-Qashi, ele é conhecido até hoje como um dos maiores matemáticos da história do Irã. Ele teve a oportunidade de desenvolver a ciência numa época de muito progresso que teve, quando subiu ao poder o sultão Shah Kuh e a esposa dele, e os dois eram muito fãs de ciência, de tecnologia e de desenvolvimento. E foi uma época onde houve muito desenvolvimento científico-cultural naquela região, com aberturas de centros de estudos, que hoje em dia seria o equivalente à universidade, institutos de pesquisa, incentivos para que pensadores e pesquisadores, ou artistas também, fossem todos se juntar e fossem para aquela região para estudar e desenvolver e fazer bem para o país. Foi uma época de muito progresso, foi uma época boa para você ser um cientista naquela época, e Al-Qashi aproveitou essa época e ingressou nesse meio, onde ele trocava informação com outros acadêmicos e pôde desenvolver trabalhos juntamente com outros pesquisadores também, não só sozinho. As contribuições de Al-Qashi para astronomia e cálculos aproximados foram muito à frente do tempo dele. O Ocidente, a Europa, só conseguiu atingir alguns resultados que ele já tinha chego 2 séculos depois. Alguns resultados interessantes, alguns resultados importantes da obra de Al-Qashi. O primeiro deles, ele determinou seno de 1 grau com uma precisão muito grande. É um resultado que era muito útil e ele chegou nele principalmente para poder fazer cálculos astronômicos mais precisos. E ele precisava, para fazer os cálculos astronômicos, de precisões grandes para as funções trigonométricas. Então ele conseguiu criar uma tabela trigonométrica com vários valores, incluindo o seno de 1 grau, com uma precisão jamais antes alcançada. Além disso, ele desenvolveu um método iterativo para resolver aproximadamente equações de terceiro grau com uma precisão muito alta. Era um método que ele usou em um ponto específico, mas ele é um método que hoje seria conhecido como método de Newton. Ainda não falamos sobre ele nesse canal, tem previsão para o Pinguim do Futuro falar sobre esse mesmo método, tá lá na minha lista de coisas para falar, mas ele acabou desenvolvendo um caso especial de um método que Newton alguns séculos depois chegou. E uma nota importante é que esse método que ele desenvolveu para resolver equações de terceiro grau aproximado veio mais de um século antes do Cardano chegar no resultado preciso. O que ele fez foi simplesmente, não dá para resolver exato ainda, vou então criar um método para resolver aproximado. Que era uma coisa muito importante na qual o Al-Qashi era muito bom. Resultados aproximados. Por exemplo, ele chegou no valor de π com 16 casas decimais exatas. Esse resultado levou 180 anos para ser superado. É muito importante ressaltar isso porque ele usava isso também para astronomia. Ele precisava π para poder fazer cálculos astronômicos precisos. Essa precisão dele era tão grande que ele conseguia fazer distâncias que envolvessem a distância da Terra ao Sol envolvendo π, e o erro gerado pela aproximação dele do π ao invés de ter o valor exato era menor do que a espessura de um fio de cabelo. Esse era o nível de precisão que ele tinha feito no mundo sem calculadoras. Além disso, outra coisa desenvolvida por Al-Qashi, ele tinha uma fórmula trigonométrica que permitia você calcular seno de 3φ como sendo 3 seno de φ menos 4 seno ao cubo de φ. Essa fórmula foi importante para que ele deduzisse a tabela trigonométrica dele. E, obviamente, ele foi o primeiro a registrar uma demonstração para a lei dos cossenos, tema do nosso vídeo, razão de a gente falar dele hoje. Mais uma nota rápida, na França, a lei dos cossenos não é conhecida como lei dos cossenos. Ela é conhecida como Le Théorème de Al-Qashi. Eu não sei, minha pronúncia em francês pode estar muito zoada. Que traduzindo ao pé da letra é o teorema de Al-Qashi, em homenagem a ele. Países diferentes às vezes chamam as mesmas coisas matemáticas de nomes diferentes. Uma curiosidade rápida, a fórmula de Bhaskara, que aqui no Brasil é conhecido como fórmula de Bhaskara, nos países de língua americana, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, ele é conhecido como fórmula quadrática e não como teorema de Bhaskara. Então, países diferentes às vezes desenvolvem nomes diferentes para a mesma coisa. Vamos fazer agora 2 demonstrações diferentes para a lei dos cossenos. As 2 demonstrações são razoavelmente rápidas, são fáceis, estão no nível de entendimento de ensino médio, mas uma coisa que eu acho que é legal mostrar é que nenhuma dessas 2 demonstrações é a demonstração que Al-Qashi fez originalmente. A demonstração de Al-Qashi ela era um pouquinho mais complicada, porque ela separava em 2 casos, dependendo se o triângulo ele tinha um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus, ou se todos os ângulos eram agudos menores que 90. As demonstrações que eu vou fazer, as 2 não usam esse fato, as 2, independente do ângulo, a demonstração funciona sempre. A primeira das 2 demonstrações que a gente vai fazer vai ser uma demonstração baseada em geometria analítica. A ideia básica é, se você tem um triângulo com lados ABC, sempre a gente pode pegar o triângulo, dependendo da posição dele, e rotacionar ele, ou deslocar ele,
de modo que ele ficasse com um vértice sobre a origem e um dos lados apoiado sobre o x. A ideia dessa simplificação é o fato de que quando a gente vai fazer as contas vão aparecer alguns zeros, e aí as contas vão ficar mais simples e a gente consegue fazer os cálculos mais facilmente. Então vamos fazer o desenho para chegar nessa demonstração. Então vamos fazer um desenho. O nosso triângulo eu vou desenhar como estipulado. Eu vou colocar o primeiro ponto na origem, o segundo ponto sobre o x, o terceiro ponto num lugar qualquer, formando um triângulo cujas medidas são A, B e C. E, em geral, quando você desenha triângulos, é comum chamar o ponto A como sendo o ponto oposto ao lado A, ponto B oposto ao lado B, ponto C oposto ao lado C. As coordenadas do ponto A são 0, 0, porque ele está na origem. As coordenadas do ponto C vão ser B no eixo x, já que ele anda B unidades para frente, e 0 no eixo y, já que ele está sobre o eixo x. E as coordenadas do ponto B são um pouco mais difíceis de achar, no entanto, são fáceis de construir se a gente usar este ângulo como referência. Porque se esta medida aqui mede Czinho, a parte que está sobre o eixo x, ela é a projeção dele em relação ao cosseno, que é o cateto adjacente. Ou se vocês preferirem aquela coisa de ensino médio, ele é a parte que está cossono, ele está deitado. Então ele vai medir daqui até este ponto, que é a projeção no eixo x, c vezes cosseno de θ. E a altura no eixo y vai ser c vezes seno. Então as coordenadas de B são c vezes cosseno de θ, c vezes seno de θ. Então, se a gente sabe a medida de B, sabe a medida de C, para a gente determinar a medida de A, a gente precisa da distância entre o ponto B e o ponto C, que pode ser calculada pela fórmula da distância entre dois pontos, que nada mais é do que fazer Pitágoras neste triângulo aqui em destaque. Então, fazendo Pitágoras, a gente tem que a gente precisa da distância do eixo x elevado ao quadrado. Se essa distância total é b e da origem até esse ponto de projeção é c vezes cosseno, então a gente vai precisar de um menos o outro. E no eixo y a gente tem de 0 até c vezes seno, e aí, nesse ponto, a gente desenvolve as contas dentro da raiz. Estes dois termos, colocando o c quadrado em evidência, como o seno quadrado com o seno quadrado dá 1, vai ficar só c quadrado. E aí a gente eleva os dois lados ao quadrado para sumir com a raiz. Então a distância de A ao quadrado vale b quadrado mais c quadrado menos 2bc cosseno θ, que é exatamente a lei dos cossenos. Isso é a primeira demonstração que a gente vai fazer hoje. Agora destacada com a caneta mais colorida. A segunda demonstração que a gente vai fazer hoje vai ser envolvendo trigonometria. Então vamos supor que você tem um triângulo, que as medidas do triângulo são A, B e C, e as medidas angulares são alfa, beta, gama, seguindo aquele padrão de que o ângulo alfa é oposto ao lado A, o ângulo beta é oposto ao lado B, o ângulo gama é oposto ao lado C. Agora vamos dividir esse triângulo passando uma reta perpendicular a partir de alfa. Se aqui o ângulo mede gama e esta medida é b, aí aqui a gente tem a projeção de b sobre o cateto adjacente. Então esta medida aqui é b vezes cosseno de gama. Da mesma forma, se a gente pegar o lado c e fizer a projeção dele em relação ao cateto adjacente, esta medida é c vezes cosseno de beta. Como essa medida de fora a fora é A, mas ao mesmo tempo, se você pegar os pedaços, ela é b cosseno de gama mais c cosseno de beta, a gente pode escrever que... E se essa expressão é verdadeira e a gente multiplicar todo mundo por o mesmo valor, ela continua sendo verdadeira. Eu vou pegar essa expressão e multiplicar todo mundo por A. E a expressão continua sendo verdade. Do mesmo jeito que a gente fez essa construção separando a partir de alfa, a gente poderia fazer a perpendicular a partir de beta, ou a perpendicular a partir de gama, e chegar em outras duas expressões que são equivalentes a ela. Não vou fazer todas ao mesmo tempo, porque o desenho vai ficar muito poluído, mas as expressões que a gente chega fazendo isso vão ser... Beleza, estão feitas essas contas. Agora vamos calcular o valor de a ao quadrado menos b ao quadrado menos c ao quadrado. Isso é a mesma coisa que pegar esta primeira expressão de a ao quadrado menos essas outras duas expressões. E nesse ponto acontece uma surpresa agradável, algumas coisas cancelam. Sobrando menos bc cosseno alfa, menos bc cosseno alfa, ou menos 2bc cosseno alfa. Ou seja, como nosso objetivo a princípio era determinar a quadrado, eu vou isolar ele na equação. Que é exatamente a lei dos cossenos, e a gente demonstrou por um caminho diferente a lei dos cossenos de uma outra forma. Agora destacado com a canetinha colorida. Agora vamos fazer um exemplo que eu acho particularmente legal. Vamos determinar o valor exato do cosseno de 36 graus.
Isso aqui em radianos é π sobre 5, que é um ângulo que, se você for pegar na tabela, ele é justamente um que está faltando. A gente aprende a calcular o valor de cosseno de π, que é 180, cosseno de π sobre 2, que é 90, de π sobre 3, que é 60, de π sobre 4, que é 45, de π sobre 6, que é 30. Mas em algum momento a gente pula π sobre 5, que é 36 graus. Vamos aprender a fazer isso usando coisas que a gente já sabe, mas não juntou todas elas. Para fazer isso, eu vou usar este triângulo, que é um triângulo especial. O triângulo tem um ângulo de 36 graus e dois ângulos de 72. Ele é um triângulo isósceles. E esse triângulo ele é importante porque ele é um triângulo que está dentro de um pentágono regular. Esse triângulo ele foi falado quando nós trabalhamos com a razão áurea. E se vocês quiserem ver sobre a razão áurea, eu acho que é um dos vídeos mais bonitos que eu já gravei. Tá passando em cima de mim aqui o card, tem o link embaixo na descrição. A razão áurea, as propriedades da razão áurea. Este triângulo ele foi mencionado no segundo vídeo sobre a razão áurea. E esse triângulo aparece no vídeo que está no link da descrição sobre aplicações da razão áurea. Se a gente pegar aqui e passar uma bissetriz, uma reta que divide no meio, a gente vai ter que esse ângulo de 72 ele vai ser dividido em dois ângulos de 36, e esse triângulo aqui embaixo vai ter medidas 36, 72, 72, ele é semelhante ao triângulo de cima. No vídeo que está linkado na descrição, a gente vê que os triângulos são semelhantes e a gente consegue achar a proporção entre eles. Então as medidas dos lados vão ser x na base e x vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2, x vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é a razão áurea. Sabendo as medidas dos três ângulos, a gente pode usar a lei dos cossenos em relação a esse ângulo aqui e calcular o cosseno a partir disso. Então, nesse caso, o lado oposto, x ao quadrado, vai ser igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, menos duas vezes o lado b vezes o lado c, que vai ser o produto dos dois lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Como nosso objetivo é descobrir o cosseno, eu vou isolar as outras coisas. X vezes 1 mais raiz de 5 ao quadrado mais x vezes 1 mais raiz de 5 ao quadrado vão ser duas vezes x 1 mais raiz de 5 ao quadrado. Da mesma forma, x vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 vezes x vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 vai ser x vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 ao quadrado. A gente pode isolar o cosseno jogando esse termo menos e depois dividindo por esse termo. E simplificando isso, pulando as contas de simplificação, o resultado vai ser 1 mais raiz de 5 sobre 4. Que, para os fãs do canal que já viram sobre a razão áurea, isto é metade da razão áurea. É um resultado legal, é um resultado interessante. Eu gosto desse fato de que o cosseno de 36 graus é metade da razão áurea e acho isso interessante e bonitinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Foi mais uma homenagem à lei dos cossenos, que é a minha fórmula favorita do ensino médio. Um pouco da história dela, a demonstração de onde ela veio, que é uma coisa que eu só fui aprender na faculdade, embora seja muito tranquilo de se ensinar isso só usando ferramentas do ensino médio, e tem duas demonstrações diferentes. Tem outras demonstrações além dessas que eu não fiz, demonstrações que usam construções geométricas, demonstrações que dividem vários triângulos menores, que foi o que o Cachim fez. Esse vídeo é mais uma homenagem à minha fórmula favorita. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham achado ele interessante, bonito, talvez útil, talvez vocês precisem em algum momento de alguma coisa que Pitágoras não funciona porque o triângulo não é retângulo. A lei dos cossenos pode ser útil. E, de novo, agradeço vocês por eu ter chegado essa semana à marca dos 200 inscritos. Já é mais do que o que eu achei que eu fosse chegar quando eu comecei o canal. Ainda mais que faz menos de um ano que eu tô no ar. Agradeço a vocês. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem deixar um comentário aí embaixo. Vocês também podem mandar um e-mail ou um Twitter pra mim. Tá passando aqui o link agora. E lembrando vocês que eu também dou aulas particulares, se vocês precisarem, para ensino médio, para ensino superior. Estou à disposição de vocês. E eu espero que vocês estejam comigo na semana que vem, onde a gente vai falar de algum tema diferente. Tenha uma boa semana. Eu vejo vocês na próxima. Obrigado pela companhia, pessoal. Até lá.